Meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos chegando aí no último domingo desse ano litúrgico. Então hoje para nós, para a Igreja Católica, é o último dia, a última semana desse ano litúrgico. E na próxima semana nós já iniciamos então um novo ano, um ano novo aí litúrgico para nós cristãos católicos. E nada melhor do que terminar um ano proclamando a nossa fé em Jesus como Rei do universo, como Rei das nossas vidas, como único Senhor e Salvador, Rei pessoal da nossa vida, da nossa história, da nossa casa, daquilo que somos e daquilo que temos. A Igreja, no final de cada ano litúrgico, ela nos leva a proclamar Jesus como Rei. E nos leva de que maneira? Diante de tudo aquilo que nós vimos sobre Jesus, diante do seu nascimento, diante da sua missão, diante da sua morte e ressurreição, diante daquilo que a Igreja realizou através do poder do Espírito Santo em Pentecostes, diante de todos os testemunhos da vida de Jesus sobre o que ele fez, nós só podemos olhar para trás, olhar para os lados e dizer, diante de tudo aquilo que eu vi, diante de tudo aquilo que os meus olhos contemplaram, eu só posso proclamar neste domingo, no final do ano, que Jesus realmente é Rei e Senhor, Deus, Filho do Deus vivo. E é isso que a Igreja quer nos levar à compreensão neste Evangelho de hoje. É meio estranho proclamar Jesus como Rei do Universo usando os Evangelhos que falam da sua crucificação, que fala do seu sofrimento, do seu julgamento. E é isso que nós vamos ver hoje em João capítulo 18, dos versículos de 33 a 37. Seria muito mais fácil se nós falássemos de um Jesus triunfante, de um Jesus que vem sobre as nuvens com poder e glória, como virá no final dos tempos. Mas não, a liturgia nos faz questão de mostrar um Jesus que é crucificado, de um Jesus que é condenado, para dizer para nós que o verdadeiro rei é aquele que se oferta e que morre no lugar dos seus súditos. Foi Jesus mesmo que disse que o verdadeiro pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Então o reino de Jesus não é um reino onde o rei é servido. O reino de Jesus é o rei que serve e que dá a sua própria vida por amor dos seus súditos. Isso é Jesus que disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida pelos seus, dar a vida por aqueles que devem ser salvos, que sou eu e você, por todos os filhos de Deus. Então, o reino de Jesus é um reino com gosto, com cheiro, com a cor do seu sangue derramado. Ou seja, o reino de Jesus só acontece na vida daqueles que acolhem e aceitam a sua salvação dada para nós na cruz. É um reino de justiça, de salvação, de amor. É um reino onde o próprio rei dá vida e luta pelos seus súditos para que esses vençam a guerra. É o primeiro que vai para a guerra e que vai para a linha de batalha, para a linha de frente. Aqui é o rei. Não o rei que vê os seus súditos lutarem e assiste e foge depois, não. Mas é o rei que vai para a linha de batalha e luta primeiro para que os seus súditos tenham força e coragem para vencer. Esse é o reino de Jesus de Nazaré. É isso que nós vamos ouvir no Evangelho. Olha, naquele tempo Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe, tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou, por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Pronto, o primeiro ponto aqui que Jesus já responde, que o seu reino não é deste mundo. E se o seu reino não é deste mundo, a maneira de realizar o seu reino, a maneira de mostrar a sua realeza, não é como os reinos desse mundo mostram a sua realeza, com pompas e glórias. Não.
O reino de Jesus não é desse mundo, então é um reino sobrenatural, é um reino espiritual, é um reino que vai além de tudo aquilo que nós podemos imaginar. E para podermos compreender esse reinado de Jesus que não é deste mundo, nós já temos que compreender que o reino de Jesus não é implantado por mim e por você. O reino de Jesus é implantado por Ele, porque não é deste mundo, é implantado por Ele, sim, através de mim e de você, mas não a partir das nossas forças, mas a partir dele. Ele é o reino de Deus, e o reino de Deus está próximo de nós, perto de nós, porque o reino de Deus é uma pessoa, é Jesus, e não é desse mundo. Vai dizer a palavra, o meu reino não é deste mundo, ele é sobrenatural. E para compreender esse reino de Jesus que não é deste mundo, nós precisamos aceitar esse reino na nossa vida e permitir que esse reino cresça em nós. Não é isso que nós dizemos no Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino, ou seja, o reino de Deus vem e vem do alto, não deste mundo, não desta terra. O reino de Deus vem do alto. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Então, para a gente compreender, Jesus vai falar que os guardas dele lutariam. Se o reino dele fosse deste mundo, os guardas dele, olha, se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas existe também, nós vemos isso na palavra de Deus, o reino sobrenatural, o reino que não é deste mundo, também tem guerreiros nesse reino. E esses guerreiros não foram colocados para lutar aqui para que Jesus não fosse entregue, porque o reino de Jesus se dá a partir do momento em que ele oferta sua vida por nós. É aí que o seu reino é plantado, estabelecido e regado pelo seu próprio sangue. Então, quando nós olhamos para a cruz, devemos perceber aqui, porque aqui nós estamos vendo Jesus sendo condenado e sabemos que ele vai para a cruz. Então, ao olhar para a cruz, nós devemos perceber que a realeza de Cristo não é deste mundo. Então, é um olhar sobrenatural a partir da cruz e enxergando a partir da cruz, com a lente da cruz, com a lente da salvação na cruz, enxergar o reino de Jesus. Portanto, só se pode ver esse reino de Jesus pela fé. Da mesma forma que nós guerreamos com a fé, as nossas armas são as armas da fé, o reino de Jesus também só pode ser compreendido e visto a partir das lentes da própria fé. A fé nos faz enxergar além da cruz. Por exemplo, se nós pegarmos o 2 Reis, lá no Antigo Testamento, 2 Reis capítulo 6, nós vamos ver assim da palavra de Deus. 2 Reis 6, 14 a 17. Olha que interessante. A palavra de Deus diz: mandou para lá cavalos e carros e a parte mais forte do exército. Chegaram à noite e cercaram a cidade. Aqui nós estamos falando de uma guerra que estava acontecendo. Os arameus que foram então feridos de cegueira. Levantando-se ao amanhecer, o criado do homem de Deus saiu e viu o exército cercando a cidade, e os cavalos e os carros, e comunicou-lhe: ai, meu senhor, o que faremos? Aqui estava tendo uma crise aí de fé, estava tendo um desespero, porque quando ele viu os inimigos, levantando-se ao amanhecer, o criado do homem de Deus, nós estamos falando aqui então desse grande homem de Deus aqui, é Eliseu, que não vai perder a coragem, não vai perder a fé, mas o criado dele, quando viu os inimigos, ficou com medo, ficou desesperado. Então, levantando-se ao amanhecer, o criado do homem de Deus saiu e viu o exército cercando a cidade, e os cavalos e os carros, e comunicou-lhe: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não tenhas medo, o homem de Deus disse. O que estão conosco são em maior número do que os que estão com eles. Mas como assim? Se a gente não está vendo nada, está vendo? Aqui é uma questão de fé. É o que Jesus disse, que o reino dele não é deste mundo. Então, enquanto o servo via os inimigos, Eliseu, o homem de Deus, já estava vendo o exército de Deus, o exército que não é deste mundo, mas que é do mundo sobrenatural. Olha, Eliseu orou: Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. Eliseu orou para que o seu servo, o seu criado, pudesse ver aquilo que só a fé pode nos mostrar. E o Senhor abriu os olhos do criado, de modo que ele viu
a montanha cheia de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Os inimigos desceram contra Eliseu, que orava ao Senhor: fere esta gente com cegueira. E o Senhor os feriu, e eles não enxergavam mais, conforme a palavra de Eliseu. Enfim, para dizer que pela fé nós enxergaremos o exército de Deus lutando em nosso favor e ferindo aí os inimigos. Por isso que Jesus vai dizer que o reino dele não é deste mundo. O reino dele é este reino que foi mostrado a Eliseu. E Eliseu sabia que não estava desprotegido diante dos inimigos. Enquanto o seu criado tremia de medo, vendo os inimigos, assim o exército de Deus já estava pronto para salvar Eliseu e combater em seu favor. É isso que Jesus está dizendo: o meu reino não é deste mundo. Se ele quisesse, ele mandaria os guardas, os cavalos e os cavaleiros do seu reino combater por ele, mas não era esse o objetivo, porque ele sabia que o seu reino seria estabelecido, o seu reinado seria estabelecido morrendo no nosso lugar, morrendo no lugar do súdito, lutando e salvando os seus súditos, que sou eu, que somos nós, eu e você. Então, Jesus poderia muito bem mandar os seus soldados defendê-lo, mas não era esse o objetivo. Então, nós vemos o reino de Deus através da fé, esse reino que não é deste mundo, mas como disse Jesus, o meu reino não é deste mundo, como diz a palavra de Deus. E a palavra continua: se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Então agora, através desse versículo 37, Jesus está revelando então para Pilatos como é que ele é rei. Ele já revelou para nós, para mim, para você e para Pilatos aqui, que o seu reino não é deste mundo. Então agora ele vai revelar como é que é então o seu reinado. E como que é o reinado de Jesus? Como é que ele é rei? Ele é rei dando testemunho da verdade. E que verdade é essa que Jesus quer dar testemunho? Que maneira é essa de reinar dando testemunho da verdade? Que verdade é essa? É muito interessante. A palavra verdade, se nós buscarmos no hebraico, a palavra verdade se diz emet, que é a mesma raiz da nossa palavrinha amém, ou emuná, que significa fidelidade. Então, o que essa palavra verdade significa? Significa como no Salmo de hoje. Olha aí, o Salmo 92 diz assim: Deus é rei, se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Olha o versículo 2. Vós firmastes o universo inabalável. Vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre ao Senhor vós existis, ou seja, o universo inabalável. Então, o que significa essa palavra verdade? Emet, ou da mesma raiz aí de emuná, de fidelidade. Significa que a verdade é algo firme, sólido, estável, imutável, sobre o qual podemos nos apoiar, podemos nos construir como alicerce da nossa vida. Algo sólido que não se quebra e não decepciona. Então, esse é o reino de Jesus. Essa é a maneira de Jesus reinar, dando testemunho da verdade, ou seja, dando testemunho que todos aqueles que se apoiarem sobre ele serão inabaláveis, que o seu reino não é um reino como o reino deste mundo, um reino quebradiço, um reino que decepciona, um reino que busca os seus interesses. Não, o de Jesus é um reino sólido, firme, estável, imutável, sobre o qual nós podemos nos apoiar. Esse é o reino da verdade, que é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, como vai dizer João lá em 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade porque nós já fomos enganados demais pela mentira do diabo. Então o reinado de Jesus é um reinado sólido, firme, não quebradiço, que não decepciona, porque é um reinado apoiado nessa solidez que é a própria vida de Cristo, que é a própria verdade. E tudo que sai da verdade é, então, mentira. E o reino de Jesus é completamente diferente, porque Jesus é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, vai dizer João
14:6. Mas se nós pegarmos lá em João 8:44, nós vamos ver como enquanto o reino de Jesus é formado pela verdade, algo sólido, firme, o reino desse mundo e o reino do diabo é um reino de mentiras. João 8:44, olha o que diz a palavra de Deus. O vosso pai é o diabo e quereis cumprir o desejo do vosso pai. Ele era assassino desde o começo e não se manteve na verdade, porque ele não é a verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala o que é próprio dele, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Então, da mesma forma que o reino da mentira, que é do diabo, é um reino enganador, onde não tem verdade, o reino de Jesus é um reino da verdade. Da mesma forma que eu disse que o reino de Jesus é firme, o reino da mentira, que é o reino desse mundo, nós estamos cansados já de tanta mentira nesse mundo, é tanta gente mentindo para a gente, é tanta gente mentindo a todo tempo, porque é um reino como castelos de areia, que a primeira onda que vem derruba aquele castelo belíssimo que só tem fachada, mas não tem solidez, porque é um reinado construído sobre a mentira e sobre a ajuda do diabo. Então, ou seja, enquanto o de Jesus é firme, o reino da mentira, que é o reino desse mundo, conduzido pelo mal, não é firme, é quebradiço. O de Jesus é sólido, estável, imutável. E o desse mundo vai mudando de acordo com as modas, de acordo com as normas ditadas pelo próprio mundo e as modas que vêm e que vão. Enquanto todos os reinos passam, o de Jesus permanece, porque o reinado dele é um reinado de sangue, porque é o seu próprio sangue derramado, é um reinado do rei que morre no lugar dos súditos e é o reinado da verdade, ou seja, onde não há sombras de mentira. Então, tudo que é da verdade está em Cristo, está na luz. Tudo que é da mentira está na escuridão e não permanece de pé. Então, a única maneira de proclamarmos nesse dia que Jesus é rei e que nós queremos esse reino da verdade sobre o qual nós podemos construir a nossa vida, meu irmão, minha irmã, todos os reinos passarão. Reinos vêm e reinos vão, e o de Jesus permanece para todo sempre. Mesmo que queiram combater o reinado de Jesus, podem combater de todas as maneiras, podem até nos matar, mas não podem tirar de dentro de nós o reinado de Jesus, que é o reinado da verdade. Por isso que nós temos que ter compromisso com a verdade. E todas as vezes que nós temos compromisso com a verdade, que é uma pessoa, que é Jesus, nós estamos então proclamando que Ele é Senhor das nossas vidas. É o que vai dizer o versículo 37 aqui do Evangelho de João 18. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. E quem escuta a sua voz, porque é da verdade, está proclamando Jesus como seu único Rei, Salvador e Senhor pessoal. Que neste domingo eu e você proclamemos Jesus como o nosso único Senhor, Rei e Salvador pessoal, porque nós queremos apoiar a nossa vida sobre a solidez do seu reino que não passará. Amém. Que o Senhor lhe abençoe. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo.